Projeto Libélula Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Abélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 27. Tempestades no coração. A região, na sua simplicidade, fascinava e ainda sensibiliza todos aqueles que a visitam. Conhecida pela pobreza dos seus humildes habitantes, pescadores, vinhateiros, camponeses, mercadores e desocupados na miséria, era menosprezada pelos eruditos e ridicularizada pelos soberbos compatriotas. A natureza, porém, fora-lhe pródiga em beleza. O mar espelho, refletindo o céu azul, claro e transparente, era cercado, de um lado, pelas praias recobertas de pedras miúdas e terra marrom, onde medravam velhas árvores próximas à gramínea verde exuberante. Do outro lado, era defendido pelas montanhas da Decápolis, com as suas formações vulcânicas enegrecidas e ameaçadoras. Casários de aldeias e cidades famosas, assim como outras menos conhecidas, adornavam-no com a alegria das suas cores e as luzes luxuentes nas noites estreladas. Jesus elegera a Galiléia e o seu mar, e transformou na pauta gigantesca onde escreveu, sem palavras e através da vivência, a mais notável sinfonia de vida que é o Evangelho. Convivendo com os mais infelizes para os quais viera, não desprezou os párias morais que chafurdavam no luxo e na extravagância do poder. Todas as criaturas eram-lhe motivação para o cântico sublime que as embalava com as lições de paz e de iluminação interior. Mas não se detinha apenas entre aqueles que o cercavam. Sabia que o seu era um rebanho imenso, constituído por todos os indivíduos da terra, e por essa razão ampliava o seu círculo de realizações, indo além dos limites onde viviam os tristemente denominados eleitos. Ele conhecia os sentimentos dos gentios que aspiravam à plenitude e sentiam-se impedidos de penetrar nos ministérios do Deus único. Nas praias abertas, no cenário da natureza, ele modulava as canções de esperança e de vida eterna, enquanto os ouvintes, ora deslumbrados, ora aflitos pelas necessidades que os estigmatizavam, sorriam e choravam, dominados pela expectativa de também serem felizes. O mar atraente e convidativo era a paisagem rica de alimentos e a vida que ocultava acesso a outros lugares distantes uns dos outros. Ele havia transformado aquele mar viscoso numa harpa de cordas líquidas e as dedilhava com ternura, produzindo poemas de musicalidade ímpar. Mas também dele se utilizava para outros labores. Em um entardecer rico de luzes multicoloridas, ele tomou o barco de Pedro e, com outras embarcações, rumou para o outro lado, que sempre contemplava a distância. Era a primeira vez que se deslocava naquela direção, conhecido o lugar como constituído por adversários dos judeus, pois que os seus habitantes remanescentes gregos vivia do negócio de suínos. Enquanto o barco deslizava ligeiro sobre as águas mansas, eis
que os céus escureceram-se subitamente, e os ventos sopraram com vigor, levantando altas as ondas agora encrespadas que ameaçavam os viajantes. Em face da localização geográfica, esse fenômeno era comum naquele lugar abaixo do Mediterrâneo, quase 200 metros, dando ensejo a tempestades bruscas e calamitosas. Ele dormia, ou parecia dormir em paz, enquanto rugiam as forças desgovernadas que se chocavam na tormenta feroz. Receando o pior, assustados e trêmulos, os discípulos despertaram. Apresentaram o seu receio na frágil embarcação jogada de um lado para outro pelas ondas e ventos furiosos. Ele ergueu-se semelhante a um raio de sol e reclamou com a tormenta, impondo a sua vontade. Suave calmaria sucedeu à agitação das ondas, e o entardecer ressurgiu sereno e colorido como um leque de plumas em tonalidades variadas. Os seus, com ele, conviviam na sua simplicidade. Não o conheciam. Tomados de perplexidade, indagaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E ancoraram na outra margem, galgando os penhascos íngremes e pontiagudos na direção de Gadara ou Gessesa. Jesus tinha e tem poder sobre as tempestades da natureza, muitas vezes provocadas por seres espirituais. Também se preocupava com as tempestades do coração, esses tormentos que envelhecem o ser humano e o levam a situações lamentáveis. Do lago ou mar da Galileia, fora-lhe fácil aplacar as fúrias, ordenando aos seus agentes que as fizessem cessar, o que logo aconteceu. Para as tormentas do coração, propôs inúmeras diretrizes de segurança moral capazes de superá-las. Nenhuma, porém, mais expressiva e difícil do que essa que se encontra na lei do amor. Propondo o mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários, para deles o indivíduo libertar-se, adquirindo paz. Ofereceu igualmente o equipamento apropriado para a imersão no abismo de si mesmo, que é o escafandro do esforço pessoal. É muito fácil a vitória externa àquele que diz respeito à relação com os outros. Nada obstante, o audacioso empenho para descobrir as imperfeições e trabalhá-las, eis o desafio que todos enfrentam. O seu propósito tem sido, desde aqueles já algo remotos tempos, a conquista da paz do coração. Enquanto as boninas medravam, adornando a relva abundante, com a natureza em exuberância de luz e de estesia, o canto do Evangelho soava aos ouvidos das multidões atormentadas, enternecendo-as. Ouviam-no todos aqueles o que seguiam, mas não entendiam, mantendo os hábitos mentais e morais viciosos, isto porque não queriam compreender. Encontravam-se sobrecarregados das paixões primitivas, doenças físicas, transtornos emocionais e distúrbios mentais. A miséria econômica e a falta de objetivos relevantes julgavam-nos as mesquinhezes nos combates exaustivos dos vícios e da degradação. Ele oferecia a cura da alma para sempre, e todos optavam pela recuperação do corpo, mesmo que sofrendo o retorno das enfermidades dilaceradoras, cujas causas encontravam-se no ser profundo. Ele amava e sacrificava-se, ensinando a libertação do mal através da transformação moral. No entanto, os que o buscavam prosseguiam na luta para manter-se na ilusão tormentosa do cotidiano. Ele era a luz
que podia anular a treva interior da ignorância. Porém, as massas infelizes, sedentas de prazer, beneficiavam-se pouco e logo atiravam-se nos calabouços da demorada prisão em que se compraziam, povoada de crimes. Ele propunha paz e quase todos esperavam a guerra contra os outros, olvidando os inimigos reais que se encontram no seu íntimo. Apesar disso, ele prosseguiu estoico e perseverante até o momento da morte infamante, procurando aplacar as tempestades dos corações. E voltou aureolado de ternura e de carinho, confirmando o seu amor por todos aqueles que são escolhidos pelas tormentas internas no mar proceloso das reencarnações purificadoras.